Olá, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui no Mulher Real. Como é bom ter esse espaço para trocarmos ideias, conhecermos coisas novas e é exatamente isso que vai acontecer no programa de hoje. Quer saber mais do que se trata? Depois da vinheta eu te conto. O programa Mulher Real já começou. Hoje nós vamos conhecer o Clube de Leitura. Nele as mulheres têm um acompanhamento diário, uma sendo apoio da outra e Deus sempre sendo o centro. Bom, quem vai contar melhor sobre isso é a pastora líder deste clube, Márcia Cristina de Souza, que está aqui comigo no sofá. Ô, pastora, muito obrigada, viu, por estar aqui, sair da sua casa, parar um pouquinho e compartilhar o que Deus tem feito. Amém. Viu? Muito obrigada. Eu que te agradeço. Mas nós queremos saber de tudo, como iniciou, como que é esse projeto. Porque pode ter lugares que às vezes tem algo parecido, mas tem locais que não estão fazendo e nem sabe dessa possibilidade de agregar na vida de muitas mulheres esse momento tão especial. Nós já tivemos algumas conversas aqui e você já me falou de tantos testemunhos que tem através do que Deus tem feito, através desse clube. Mas conta para nós como começou, como Deus tem direcionado e nós vamos aqui absorvendo tudo de você. Ótimo. Então, a gente começou pelo seguinte, eu precisava de fazer algum trabalho, foi me dada uma oportunidade para trabalhar com as mulheres. Sim. No entanto, já tinha aquele trabalho normal. Padrão. Sim. E aí eu falei, Senhor, me tem dá... algo a mais. Eu creio que o Senhor tem algo que o Senhor queira que eu faça, que eu não entre em lugar nenhum para deixar ninguém sem jeito. Sim. E, por incrível que pareça, na mesma semana, eu conversei com duas mulheres e as duas mulheres pareciam que tinham decorado a frase. Olha. Sabe aquela coisa assim? Eu sempre gostei tanto de ler, agora não consigo mais ler. Antes eu lia dentro do ônibus. E quando elas falaram assim, eu falei assim, meu pai, é exatamente isso daí. Deus trouxe a porque resposta. eu gosto de ler. Como eu até adiantei para você, que eu amo um livro. Eu amo abrir um livro, eu gosto de anotar no livro. Sim, também gosto. Eu gosto disso. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu vejo tantas mulheres que fazem a outra querer assistir uma novela só de contar um capítulo. Ah, isso foi ótimo. Gostei disso daí. A visão ótima. Eu falei assim, gente, por que eu não posso convencer mulheres a ler através da minha empolgação, da minha maneira, que eu gosto de ler? Sim. Pronto. Aí eu comecei, escrevi o projeto, falei, eu quero trabalhar assim. E assim que eu comecei a anunciar, porque eu dei ideia o seguinte, pastora. Nós estávamos lendo um livro, eu dei ideia de ler um livro por mês. Sim, ótimo. Que aí, tipo assim, só tem que eu falei, eu não quero uma leitura livre, eu quero uma leitura programada. Ótimo. Por quê? Às vezes o seu ritmo de leitura não é o meu. É isso aí. Eu pego um livro, eu fico ruminando, aí. e você pega o livro e você, numa tarde, você acaba com ele. E como a ideia era o compartilhar, se alguém atravessasse, já sei o final do livro. É verdade. Entendeu? Sim. Aí o que eu fiz? Eu dei a ideia de nós fazermos um grupo de WhatsApp e nele eu fiz a programação. Tipo, primeira semana do capítulo 1 ao 3. Ótimo, entendi. E aí ali a gente está comentando a respeito. Sim. E assim por diante. E fazer um encontro mensal. Aí no encontro mensal, eu assim, porque eu gosto desse tipo de coisa, né? Então eu fazia um encontro temático. Sim, que legal. Aí, tipo assim, a gente leu o livro Mulheres com Espada. Sim, perfeito. Arrumei uma espada enorme daquela medieval. Sim. Todo mundo fez foto com ela, sabe? Aquela Mas coisa isso bem... marca. Exatamente. Isso marca Exatamente. o processo na vida da pessoa. Exatamente. E assim, Deus foi tão bom que quando nós começamos o projeto, nós começamos em junho de 2019. Então, quando começou a questão da pandemia, eu já tinha mulheres lendo, que tinham como testemunhar o que estava acontecendo. Amém. Quando nós começamos a anunciar mais ainda as leituras, as mulheres começaram a procurar isso.
entendeu? E eu tive testemunho de mulheres que, tipo assim, ela acabou de receber o diagnóstico de Covid. Sim. E aquele medo, né? Porque foram dias difíceis. Foram né? dias Foram dias muito difíceis. Eu sei que nós ainda estamos passando por dias difíceis. Sim. Porém, o início era algo totalmente desesperador. Isso é mesmo. Né? E uma das mulheres, ela chegou a mandar uma mensagem de WhatsApp para mim. Ela falou assim, olha, eu acabei de pegar o resultado que eu estou com Covid. E quando ligaram para mim para falar do resultado, eu estava aqui na livraria comprando um livro do Clube de Leitura. Olha. E eu creio que eu vou conseguir superar, passar por cima disso tudo através dessas leituras. Foi tão tremendo que, assim, as outras mulheres todas sentiram a fé. E ali começaram uma campanha de oração. Olha. Para estar ajudando, para estar amparando ela nisso. Sim. E assim, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer com que mulheres estejam lendo. E mais, pastora, nós não lemos só livro, não. Eu falei com elas assim, olha, gente, tem gente que não consegue ler a Bíblia. É verdade. Só abre a Bíblia no dia do culto. É verdade. Aí, o que nós começamos também a fazer leitura de alguns livros. Perfeito, pastora. Aí, você tem que ver, nós fizemos a leitura do livro de Neemias. E o culto temático foi lindo. Eu amei essa ideia sua de culto temático. Colocamos chapéu de pessoal de obra. Sim. Sabe aquele chapéu amarelinho? Reconstrução, né? E tudo. Carrinho de mão na igreja. Pastora. Aqui, mas foi lindo. Deus agiu e tem agido. E é interessante porque é até engraçado, né? Foi esses dias mesmo que eu li, ou não sei nem onde que foi, a respeito de você se abastecer. Do que você tem se abastecido. Exato. Né? E o foco é esse. Do que você tem buscado ali da notícia ruim de um Covid. Sim. Ela poderia, às vezes, ficar ali acamada, pensando na morte. Ah, minha vida vai acabar. Exato. E isso, assim, a gente está dando um exemplo de pandemia. Isso. Fora as outras notícias que a gente recebe constantemente. E a gente entende que a gente tem ali o cuidado com o nosso Deus. Com certeza. A nossa intimidade com Deus. Exatamente, né? exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, como é que é isso? Claro, tem todo um movimento, uma preparação, um cuidado, mas ali o foco é encher, né? Da presença de Deus e ter respostas para nossas vidas. Exatamente. Que lindo, pastor. E eu procuro fazer, tipo assim, a semana que antecede o nosso encontro, a gente faz aquela semana de oração, eu mando no grupo, gente, quem vai pegar tal horário, elas pegam um horário para interceder pelo encontro. Entendeu? Então, assim, e quando você fala a respeito o nome do programa, Mulher Real, nós lemos o livro Eu Não Sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Sim. E a gente faz questão de bater muito em cima disso. Amém. Nós não somos mulheres maravilhas porque nós não temos superpoderes, a gente não tem como passar por cima das dores como se não estivesse sentindo nada. Só tem que Deus nos fez maravilhosas. Deus, Ele quis fazer da mulher a plenitude. A mulher era para nós tirarmos tudo realmente de letra se nós conseguíssemos viver da maneira que Deus nos sonhou. É verdade. Né? E a gente se perde em meio às notícias, às situações. Com certeza. Hoje as nossas emoções são bombardeadas constantemente. Com certeza. Né? E algo que eu achei interessante também nas nossas conversas, a respeito quando você falou de pegar um livro, de anotar. Eu também amo. Eu sou cheia de cadernos, meus cadernos ali, amo, porque é também a forma que eu me prendo, sabe? Isso. Mas é interessante, quando a gente fala de uma rede social, a gente não está falando contra, até porque nos ajuda muito. Com certeza. Né? É uma ferramenta. Mas ali, ótima. se você está na rede social, muitas vezes, você fica ali mais agitado, vê coisas que não precisa. Exato. É aquilo que você falou desde o início, né? Às vezes tem pessoas que te levam para assistir uma novela, mas vai ter pessoa que vai te levar para ler mais a palavra de Deus. Exatamente. Mas é isso aí E como mesmo. que é a leitura, claro, dentro de um contexto de crescimento, de abastecimento mesmo focado em Deus, aquilo ali vai trazendo resposta para o seu coração, te traz paz, traz tranquilidade para lidar, porque Deus coloca até o livro certo no momento que você está vivendo, não é assim? É exatamente isso. Até a leitura, é como se a gente fizesse a programação de acordo com a situação que a gente está vivendo. Verdade. Deus é tão tremendo nisso. Todo momento. Nós fizemos a leitura do livro Vivendo nos dias de Marta, como Maria. Sim. Gente, aquilo dali foi assim, todo mundo já ouviu a respeito disso.
É uma mensagem muito pregada, principalmente para mulheres. Quando você junta mulher, a gente sempre fala de Marta e Maria. Quem é você? Está sempre falando. Só que o quanto que traz a gente a uma reflexão que é nossa. Sim, uma postura nossa, né? Nossa, entendeu? Porque, às vezes, a gente, por ser pregadora, a gente fala muito a respeito disso. E, às vezes, essa ministração é uma ministração direta para a gente. Aquele momento nosso ali com o livro, a gente está sendo ministrada, puxa a orelha, coloca a gente de novo. É verdade. Tem coisa que a gente fazia antes e a gente deixa passar com o tempo. Sim. Quando você pega uma leitura dessa, ela te traz, coloca de novo nos trilhos. Sim. Entendeu? Às vezes a gente passa por um momento de carência, porque né, ninguém está livre disso. Sim. Todas nós passamos. Sim. Mulher, então, nem se fala, que é puro coração. Sim. Só lá no topo, né? Pelo amor de Deus, nós somos puro coração. Sim. Então, você vê, quando a gente passa por momentos de carência, a tendência da gente começar a achar, ficar diminuída é muito grande. A gente começa a achar que até Deus não está ouvindo mais a oração da gente do mesmo jeito. Sim, é verdade. E quando a gente tem esse tratamento nosso, no nosso quarto, no nosso secreto, o efeito é muito maior. Muito maior, pastora. É muito maior. E Deus te prepara de forma específica para aquele momento, para aquela estação. Sim. Quando a gente começou a falar aqui, até a respeito assim, do livro, às vezes cai ali no momento certo. A gente já até escutou, né, às vezes uma palavra, direção, algo que já era até normal. A gente já até sabe, como você pegou o exemplo de Marta e Maria. Isso. Mas ali, às vezes, vem aquele contexto para te aprofundar naquela estação. Exatamente. Aí parece que vira uma chave na sua cabeça. Não é isso? É isso aí mesmo. E é tão interessante porque olha um projeto tão lindo, né, que Deus tem presenteado, né, vocês. Graças a Deus. E aí Deus. tá aberto aí, né, para quem quiser saber, conhecer, também pode procurar, Com né, certeza, pastora? pode, vai ser uma alegria. Para assimilar, para continuar passando aí, mas de levar o quê? Intensidade, profundidade. Sim. Né? Às vezes a gente, não tem nada de errado, às vezes você lê um versículo, às vezes você está naquela correria, você pega ali e lê um texto e tal, mas tem que ter profundidade, tem que ter estudo, a gente tem que entender o Deus que a gente serve. Exatamente. Quantas vezes, às vezes, teve tantas mulheres perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Porque quem dera se eu tivesse resposta para todo mundo, né? Ou nós, né, tivéssemos respostas. Nosso Deus. Mas se você se aproximar cada vez mais do Deus que você serve, você começa a compreender princípios, circunstâncias. Você começa a sintonizar no lugar onde Deus quer que você esteja. Com certeza. Né? Com certeza. E esse abastecer, né, que você tem lançado, né, que a igreja tenha rompido aí, isso daí eu creio que tem sido um divisor de águas. Com certeza, com certeza. Né? Pastora, você vê, desde que eu comecei em 2019, nós já lemos cerca de mais de 30 livros. Que bênção. Eu sei que tem mulheres que às vezes ficam para trás. O que eu fiz para as mulheres que podem ficar para trás? Aí, ó, pensando em todo mundo. Eu tenho que pensar. Isso mesmo. A gente que é pastora, a gente tem isso, né? A gente amplia. Comecei a gravar áudio. Olha. Eu gravo os áudios, porque chegaram perto de mim mulheres até mesmo da minha igreja. Pastor, eu queria participar do clube de leitura, mas eu leio e eu não entendo. Se outra pessoa ler para mim, fica mais fácil a minha compreensão. Que interessante. Eu falei, não vai ficar sem ler. Olha, que bênção. Eu vou te ajudar nisso. Sim. E aí eu comecei a fazer, gravo os áudios, entendeu? Para facilitar para elas. Nossa. E assim, tudo para quê? Para permitir mesmo, de deixar Deus começar a abrir a mente, para começar a ter essa mente renovada, essa mente transformada, porque nós precisamos disso. Se nós ficarmos parados no que está acontecendo hoje... A gente não aguenta, não. Não tem como. E não tem remédio que resolve. Não tem. E a gente não consegue dar um passo para frente. Exatamente. A gente não consegue ter uma visão, como você mesmo falou, ampliar a visão. A gente não consegue visualizar o que realmente tem acontecido, a gente se fecha, né? A gente se fecha no nosso mundo, a gente não se torna ali pérolas, né? Exato. Que onde está sendo ali preparada, moldada para realmente fazer cumprir o seu propósito, né? Que tá. E nisso vai trazendo, eu creio que vai acarretando mulheres que às vezes, como você mesmo falou, que nunca imaginou ler. Isso.
Às vezes, culturalmente, né, o ler para o Brasil, vamos falar assim, às vezes é um tabu. Isso. Não para todo mundo, mas para a grande maioria. Né? Às vezes a pessoa não tem aquele costume de leitura. Isso. E a gente tem que romper com isso. Se você, quem entrar no Instagram nosso lá do Pérolas Finas, vai ver, tem um testemunho lá de uma mulher. Sim. Ela falando, eu nunca tinha conseguido ler um livro inteiro. Olha que vitória. Não é verdade? Você já pensou? Nunca tinha conseguido. Sim. Toda vez eu começava e parava, e parava. Você vê, é uma libertação. Sim. É uma libertação. E é uma sensação de vitória muito grande. Sim, com certeza. Porque às vezes fala assim, nossa, mas isso... Isso sim. Parece algo tão simples, mas não é simples assim. Tem uma das nossas líderes também, a gente tem trabalhado muito essa questão de temperamento, sabe? A gente tem trabalhado nessa vibe aí. Então, ela é sanguínea. Então, geralmente, o sanguíneo, ele não consegue concluir muitas vezes, né? Começa... E ela concluiu, mostrou o livro, e aí já está no segundo. Olha, e aquilo ali tem sido, assim, uma resposta de Deus para a vida dela, porque Deus separou a vida dela. Porque Deus ali tem agregado sobre a vida dela, e ela tem dado show na gente agora, sabe? Tá vendo? Ela agora, assim, ó, acabei de ler o livro. E assim, mas é algo que faz o quê? Impulsionar a mulher a entender a profundidade que Deus quer fazer através. Agora, se Deus tem algo profundo para a sua vida, eu também preciso conhecer esse profundo, né? Com certeza. E é interessante que o livro, às vezes a pessoa ela tem dificuldade até com a Bíblia, como você mesmo falou. Sim. Mas quando ela vence o livro, ela pula para a Bíblia. Exatamente. É isso que eu falo. Porque eu falo assim, gente, o livro, ele te conduz um caminho na Bíblia. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa consegue entrar, essa introdução na Bíblia fica mais fácil. Fica. Entendeu? Fica, porque é algo assim, é interessante que pode ser cultural, mas também espiritual, né? Com você certeza. pegar uma Bíblia... Não, com certeza. A dificuldade para você romper. Com certeza. Se você não tem aquela direção ali de não, eu tenho foco, eu vou ler esse texto todo, ou eu vou né, me aprofundar. Isso. E se torna um peso tão grande. Quando a pessoa vai entendendo que ela consegue romper essas áreas aí, a Bíblia se torna algo muito mais leve. Com certeza. Né? E vai puxando um do outro. Às vezes a pessoa vai começar até pela Bíblia para começar um livro. Depende do contexto de cada um. E o Espírito Santo tem liberdade de ministrar melhor. Sim. Porque você começa... Não adianta. Quando você lê, você abre horizontes. Né? Você abre horizontes. Você começa... Tem aquele versículo que você sempre leu, mas às vezes você comeu uma vírgula. E aquela vírgula mudou o sentido do versículo. Sim. Quando você começa a ler, aí você pega um livro que está falando a respeito daquele versículo, você fala assim, nosso Deus, eu nunca entendi desse jeito. Sim. É verdade, você abre e vê a condição de quem escreveu, uma pessoa completamente diferente, fora, das vezes, da sua estação, e coloca aquele texto ali, porque a palavra de Deus se renova, né? A gente sabe disso. Com certeza. Mas vai ampliando para aquilo que a pessoa está vivendo e sabe que não vai ser só para aquilo. Exatamente. Vai ter outras estações que Deus vai usar até o mesmo contexto, né? Propriamente, como você mesmo falou a respeito ali de Neemias. É um livro-chave também para a minha vida. Isso. Tantos momentos que a gente vive, revive ali dentro daquele contexto. Sempre. Mas se você não conhece, você só vai ouvir realmente falar. Exatamente. Você vai viver só nesse patamar de ouvir falar de algo. E conhecer, às vezes, algumas histórias distantes. E a palavra de Deus, ela entra, né? E entra dentro do seu contexto. Gente, né? É tudo para nós, né? É tudo para nós. Que maravilha. Eu acho que tipo assim, é um desperdício muito grande. É verdade. É um desperdício muito grande. Porque a gente tem que pensar nisso. Se Deus deixou à nossa disposição, é para a gente desfrutar. Sim. Né? E, infelizmente, você vê, uma das coisas também que eu pude ver, você vê, no meio evangélico, durante muito tempo, hoje em dia menos um pouco, mas existia muito preconceito sobre depressão. Sim. Uma pessoa que ser deprimida não tem Deus. Isso. Né? Isso mesmo. E quando você quando a gente começa a ler os livros, quantas e quantas autoras passaram por depressões severas. Produziu o quê? Um livro que eu estou lendo hoje. Ela se dispôs. Entendeu? Não foi fácil para esses primeiros, né? Isso é o formato da pérola. É verdade. É o engasgar, é o cisquinho que entrou na ostra para formar essa pérola. Olha que forte, né, pastor? É tremendo. E vai trazendo cura para outras vidas. Exatamente. Porque esse exemplo é muito forte.
porque a gente, que já tem tempos já de igreja, a gente viveu os dois contextos, né? Porque quem está chegando agora, tem toda uma questão, você pode ir no psiquiatra, você pode fazer um cuidado, você pode tomar um remédio. Com certeza. Se você tomasse um remédio antigamente, você estava Deus. fora do propósito de Deus para sua vida. Exatamente. Deus cura qualquer doença. Com certeza. Mas Deus também deixou os médicos, tem processo que nós vamos passar por aí. Exatamente. Né? Exatamente. E isso amplia, eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa, com a minha família. A gente viveu num contexto muito atrás, onde que muitas vezes não sabia. Até que a gente começou a procurar, estudar e entender. É uma doença. Isso daí tá Deus. Nós continuamos em oração, continuamos buscando a Deus. A nossa fé não foi diminuída por isso, mas havia de ter o processo de tratamento, de cuidado, aonde que eu deveria ir. Até os nossos atendimentos hoje, não é, pastora? Com certeza. A gente pode trazer outra bagagem. Uma vez eu lembro que eu fui atender uma moça e ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela foi ser atendida por uma pastora, porque ela estava passando uma situação muito difícil. Quando ela falou assim que chegou, entrou e me viu e me contou que ela estava passando, que era esse contexto de depressão, eu falei assim, qual médico você está indo? Ela, uai, você vai no médico. Aí eu mostrei todo um contexto para ela, nós vamos orar, nós vamos buscar, hoje está restaurada, mas passou pelo processo. Com certeza. Foi ali no hospital, procurou ajuda, buscou a Deus. Até para a pessoa buscar a Deus, ela precisa cuidar do seu físico também. Com certeza. Do seu emocional. Lógico. Então é todo um conjunto. Deus fez alma, né? Alma, corpo e espírito, nós somos um conjunto. Exatamente. Mas olha a bagagem que a gente tem lançado, né? Numa geração que não quer muito conteúdo. Exatamente. Porque às vezes ali, vamos colocar assim, a gente vê uma rede social que é menor, de fotos, aquela coisa toda. É um escrito pequenininho, né? Às vezes um vídeo que tem que ser pequenininho. Às vezes a gente tinha até o ânimo de ver um vídeo de 10 minutos. Aí passou para 10, para 5, para 3 segundos. Então imagina então uma leitura. Exatamente. Nós estamos indo na contramão. Exatamente. Não é isso, pastor? E com isso, a gente tem retardado o trabalhar de Deus na nossa vida. É verdade. Porque você vê, quando a gente... eu estou muito cansada, eu estou muito atarefada. Ao invés de eu realmente parar, eu vou ler. A palavra de Deus fala que eu preciso aprender a meditar de dia e de noite. Eu vou meditar em quê se eu não li nada? Eu vou meditar o quê? É verdade. Então, assim, esse seria o nosso momento de refrigério. Esse seria o nosso momento de repor as forças. Não, a gente vai para a internet. E esse momento de repor, quando você foi falando, fui pensando assim, a gente coloca como se fosse mais uma atividade. Exatamente, é exatamente isso. Não é? A gente troca o contexto. Aquele momento que é de renovo, refrigério, de abastecer. Mas eu ainda tenho que ler um livro. Eu ainda tenho que ler a Bíblia. Não. E a questão toda é essa, né? Porque nós, mulheres, a gente está sempre ligado no 220. Sempre. A gente não consegue simplesmente ficar aqui, eu estou aqui e acabou. Não, eu estou aqui, eu estou ouvindo o que o filho está fazendo. Eu estou aqui, estou preocupada que tem que comprar tal coisa. É o tempo todo assim, a gente está sempre muito, né? O tempo todo borbulhando desse jeito. Então, se nós não falarmos assim, olha, chegou o meu momento, agora é meu momento de eu parar. Eu vou meditar. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E o meditar, você trouxe esse alívio aí pra gente. A Bíblia nos fala sobre essa postura, do meditar. Então, eu tenho que digerir o que eu estou alimentando. Né? Não é só mandar. Ou ler de qualquer maneira. Eu li por causa de uma obrigação, porque a meta é do 1 ao 3, né? Não, é entender. Eu coloquei isso muito no meu coração quanto à leitura de um livro. De ler devagar. E entender. Na hora que eu perceber que eu já estou lendo apressada, parei. Parei, marco, eu vou voltar daqui a pouco. Porque não adianta ler de qualquer maneira para falar assim, li um livro. Mas é isso aí. Que bem. Mas você vê quantas e quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias. Que chegam e falam assim, olha, eu já li a Bíblia toda não sei quantas vezes. Mas não vive o que leu. Por quê? Não adianta ler. Não é só ler. Por isso que, assim, o Espírito Santo de Deus já foi conduzindo para isso. Primeiro, dessa leitura ser programada. E segundo, dessa importância do compartilhar. Porque quando eu falo, além de eu reforçar,
É verdade. O meu testemunho vai ajudar outra pessoa. É verdade. Porque às vezes tem pessoa que ela acha o quê? Gente, mas eu frequento a igreja há tanto tempo, eu não posso passar por isso. É verdade. Mas passa. Passa, todo mundo. Ué, estamos aqui, carne, Sim. no mundo Sim, tereis aflições. sim, isso e mesmo. não tem como a gente simplesmente pular uma fase. Sim, Temos que viver cada fase. sim, cada etapa. Exatamente. E para isso a gente tem que se preparar. E o falar pra gente é muito importante. Ai, como? Não é à toa que a gente está aqui no Não. programa de mulheres falando. Mas o compartilhar Com certeza. traz direção, traz alívio. Sim, com certeza. Coloca até as nossas ideias, vamos colocar assim em ordem, já reparou? Às vezes a isso. gente está assimilando tanta coisa. Isso. Quando a gente começa a botar para fora, a gente começa assim, não, isso daí não é muito por aí, não. Exato. Não, isso daqui realmente é proposta, que é proposta. É isso aí. Né? É isso E aí. vai entendendo o contexto daquilo que vocês Sim. estão estudando. Sim, Né? sim. Isso traz pra gente mais o quê? É um fortalecimento daquilo que Deus quer fazer. Com certeza, Né? com certeza. E assim, pastor, eu queria te agradecer eu por te esse agradeço. momento tão importante, por abrir o seu coração, mostrar um projeto que Deus colocou dentro do seu coração, ali como vamos colocar assim, até como uma arma, né, que Deus tem dado a você sim. ali para alcançar tantos corações e fortalecer outras vidas. Tá? Foi um privilégio te receber aqui. O programa é muito rápido, mas aqui está aberto para você voltar mais Obrigada. vezes aqui para trazer mais conteúdos para a gente. Obrigada, te tá? agradeço. Mas que o Senhor continue te usando de uma forma tremenda e é um prazer realmente conhecer mulheres como você, viu? Eu que te agradeço. Muito obrigada mesmo. É uma alegria poder estar participando e dividindo isso com vocês também, tá? O Clube de Leitura, ele é interdenominacional, tá? Amém. Nós, no caso, nós somos, eu, né, sou pastor da Igreja Batista de Betim. Amém. Só que nós temos pessoas de Porto Velho, Ótimo. temos pessoas do Maravilha. Paraná, de vários lugares. Ótimo. Eu já deixo claro, as amigas, pode mandar um link para alguém. Ótimo. Você sabe que tem alguém que está precisando? Está Perfeito. precisando de ter esse contato? Amém. Vem com a gente. Ótimo. Amém. Isso aí. Espero que você tenha sido abençoada com o programa de hoje. E não se esqueça de nos seguir no Instagram. Até a próxima quarta. Deus te abençoe. Até lá.